Então, gente, vocês se alegram com isso? Amém. E saibam, como eu falei, saibam que vocês são participantes disso, vocês estão lá conosco, né, participando de tudo isso que tem acontecido, de tudo que a gente tem conseguido realizar, das pessoas que a gente tem conseguido tocar. Vocês são participantes. E era sobre isso que a gente queria falar nessa noite, um pouquinho, né? Na verdade, Jussier, né, e Joanice, quando estiveram aqui, começaram a falar sobre isso, e a gente queria dar um pouco de continuidade, porque é algo que realmente a gente vê a necessidade de ser falado, né? Eles falaram sobre a urgência, né? Jussier falou várias vezes sobre a urgência de se falar sobre a palavra para que as pessoas recebessem Jesus e fossem salvos. E eu queria falar do contexto de encontrar o nosso lugar nessa missão, né? Porque se existe algo para ser falado, algo para ser transmitido, existe o agente transmissor, existe a pessoa, o portador da mensagem. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, no contexto da gente perceber qual é o nosso lugar nessa missão. Amém? Então, para começar, eu queria que você abrisse a Bíblia lá em 2 Coríntios, por favor. Segunda Coríntios, no capítulo 5. No verso 18, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz o seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. E eu queria inicialmente focar nessa parte do texto que ele fala: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu. Eu quero que você pegue isso. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Então, a partir do momento que nós nos tornamos filhos de Deus, que nós nascemos de novo, que nós fazemos a oração de confissão, nós recebemos também um alistamento. Amém? Você sabia que você está alistado? Você está alistado numa missão. E além de saber disso, você precisa estar consciente disso, entendendo que existe um propósito e que existe uma função. Porque num exército, cada pessoa tem uma posição. Se os soldados não souberem as posições em que eles estão escalados, no momento que vier, no momento do combate, eles precisam estar muito bem ordenados e orientados da sua posição, senão vai ser uma confusão. Um querendo tomar o lugar do outro sem saber se posicionar. Então, além de saber que está alistado, é importante saber a posição em que você está alistado. Amém? Então, primeiro ponto é essa convicção. Eu fui chamado. Como o texto diz aqui, né? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu, ele nos deu. Ele deu a mim e ele deu a você o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou o mundo, reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós. Ele confiou a nós a mensagem da reconciliação. Então, o dever de propagar essa mensagem, de tornar essa mensagem, o alcance dela cada vez maior, está comigo e está com você. Todos nós somos participantes nisso. A partir do momento que nascemos de novo, como eu falei, todos nós temos uma participação. Amém? E quem nos chamou foi o próprio Deus.
Ele mesmo nos chamou e Ele tem expectativa que a gente corresponda a esse chamamento. Ele tem expectativa que aquilo que Ele depositou na minha vida e na sua vida gere frutos. E que a gente avance naquilo que Ele nos confiou. E eu queria trazer um pouco de enfoque sobre essa palavra que o texto traz, que é embaixadores. No verso 20, né? Essa palavra embaixador, ela traz essa conotação de alguém que carrega uma mensagem. Ele não é o autor da mensagem. Ele carrega a mensagem de alguém. Geralmente, o embaixador, ele faz parte de um reino, mas ele é enviado para um outro território, para um outro lugar, com a missão de representar o reino do qual ele tem origem naquele lugar. Então, nós somos embaixadores no sentido de carregarmos essa palavra, de carregarmos essas boas novas da vinda de Cristo. O poder da palavra de salvar e transformar a vida das pessoas está comigo e está com você. Somos nós que vamos ser usados para que essa palavra chegue na vida das pessoas. Assim como um dia outras pessoas foram embaixadores de Cristo e essa palavra nos alcançou. Se nós estamos aqui é porque um dia uma pessoa foi usada por Deus, né? Ou várias pessoas foram usadas por Deus, depositando sementes nas nossas vidas que gerou um fruto. Então, nós precisamos também ser esses embaixadores, né? Não é, eu sempre falo, né? A vida com Cristo não é assim, eu estou passando por uma situação, eu entrego a minha vida ao Senhor, agora eu resolvo a minha vida e está tudo bem. Existe esse tempo onde a gente se ajusta, onde a gente chega para o Senhor, a gente é nascido de novo recente, onde a gente tem as nossas demandas, mas chega um momento da nossa vida cristã que a gente precisa avançar e pular de nível, onde a gente entende. A minha vida já está resolvida lá na cruz, agora eu quero ser agente, transmissor dessa mensagem para alcançar a vida de outras pessoas. Não acabou na minha salvação. O sacrifício de Jesus, para mim, não acabou na minha salvação. Não acabou quando eu recebi Jesus. Tem continuidade. Quando eu dou frutos, eu compreendo para onde Ele me chamou. E eu digo sim e me torno eficiente nesse sentido. Amém? Geralmente, quando a gente fala sobre essa questão do embaixador, às vezes a gente pega um pouco sobre a questão... Desculpa, gente, só um minuto. Às vezes a gente pega muito essa questão dos privilégios, né? Eu sou embaixador de Cristo, em Cristo eu já fui sarado, já fui curado, sou salvo. E realmente é verdade. Em Cristo nós já fomos curados, nós fomos salvos, nós somos libertos. Tudo isso são privilégios e é verdade. Mas eu quero mesmo que você fique com esse foco dessa palavra embaixador. Transmissor de uma mensagem. Aquele que leva uma mensagem. Amém? E para eu fechar essa parte que o Senhor trouxe ao meu coração, eu queria falar um pouquinho de como se envolver nisso, né? Porque, como eu disse, o primeiro passo é a gente ter consciência de que Deus nos chamou, de que Deus nos confiou algo, que Ele nos confiou o ministério da reconciliação, mas também te confiou dons, talentos, habilidades específicas que só você tem. Amém? Ele também confiou a você essas habilidades, esses talentos. E é necessário, se faz necessário, que a gente compreenda qual é o chamado de Deus nas nossas vidas. E corresponda a isso. Amém? Porque muitas vezes a gente fica pensando como é que eu posso me envolver com isso. Eu sei que é evangelizando, é falando do Senhor para as outras pessoas, mas pode ir além disso. Trazendo um pouquinho para o contexto de missões, a gente tem muitos missionários no campo. Nós temos muitos missionários no campo. E muitas vezes eles precisam de um suporte que você pode ser a resposta para isso. Você pode orar, você pode contribuir, você pode entrar em contato, você pode ser um amigo que recorrentemente vai lá, fala com ele, pergunta como é que ele está. Mas você também pode ser um suporte para a vida dele com a sua profissão. Você pode ser, se você é um advogado, você pode
ajudar um missionário com suporte jurídico, muitas vezes precisa de resolver coisas legais, de documentação. Então, se você tem uma profissão que pode auxiliar, contribui com o que Deus te deu, com o dom que Ele te capacitou. Se você é médico, se você é nutricionista, se você é psicólogo, com as habilidades que o Senhor te deu. Amém? Dentro desse contexto ainda, eu queria falar sobre a importância da gente estar envolvido com a secretaria da nossa igreja, com a Secretaria de Missões, que realiza um trabalho muito importante. Como todos nós fomos chamados para isso, então isso não é um departamento onde a gente decide ou não participar, como o louvor, que precisa ter uma habilidade específica para estar aqui. É para todos nós. E cada um de vocês tem algo para acrescentar nessa secretaria, na vida dos missionários que estão no campo. Às vezes a gente pensa que o que a gente tem é pouco, mas não é. Não é. Nós podemos contribuir. Como eu disse, isso não dispensa a nossa tarefa de falar sobre Jesus, de falar para as pessoas sobre a morte, a ressurreição, de trazer para as pessoas a necessidade delas receberem o Senhor, mas você também pode contribuir de outras formas. Amém? E eu queria mesmo te incentivar, despertar seu coração, para que você se envolva de forma mais eficaz, para que você perceba em Deus mesmo, Senhor, como é que eu posso encontrar esse lugar? Pai, como é que eu posso fazer mais, fazer além do que eu tenho feito? Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. O louvor já voltou? Pode subir. Aleluia. Tem algumas coisas para a gente falar, querido, mas sabe, das tantas coisas que o apóstolo Paulo falou, tem uma que me chama bastante a atenção, que é quando ele está diante do rei Agripa, que ele diz, rei Agripa, quanto a mim de uma coisa, eu estou certo, que eu não fui desobediente à visão celestial. Queria que você ficasse de pé, o louvor vai começar a tocar. Pode ser aquela, tu és digno de tudo. Sabe, querida, a imagem que eu tenho é que existem pessoas nesse lugar que está como se estivesse no soro, onde cada gotinha importa e está fazendo força. Se tirar aquilo dali, ela vai se desconectar, talvez ela vai morrer. Morrer, eu falo em relação ao propósito, ao cumprimento da vontade do Senhor. Pode começar a tocar. Aleluia. Você sabe que eu estou falando com você. Esse é o momento de você desfrutar. Esse é o momento de você desfrutar. E você que talvez está aqui nesse lugar, talvez você não é muito frequente no contexto evangélico, no contexto de igreja. Nós somos uma igreja pentecostal, nós cremos na manifestação dos dons. Nós cremos que o Espírito Santo fala através dos homens, usa os homens para comunicar coisas. Assim como você vê na Bíblia que diz o Espírito Santo falou por intermédio do profeta fulano, assim como diz o Espírito os guiou a fazer tal coisa, nós cremos que nos dias de hoje essas coisas continuam a acontecer para alcançar pessoas, para mudar destinos. Não fica apático a isso. Isso é um momento de você desfrutar. Isso é um momento de você desfrutar. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser, se conecta. Se conecta à unção que está nesse lugar. Nós te exaltamos. Ó Senhor.
em cultos, você até está presente. Você sabe quando vai ter o louvor, agora é a palavra. Mas você está perdendo de desfrutar daquilo que acontece. Esse momento de ajuntamento é mais do que uma liturgia. É mais do que uma sequência, louvor, palavra, aviso. Esse é um lugar onde a vontade de Deus ela pode ser manifesta, onde palavras podem alcançar o teu coração, onde instruções podem vir para você para mudar o destino da tua vida, da tua família. Esse é o lugar onde ideias podem chegar para você que vai mudar os teus negócios. Não podemos tornar comum, querido, aquilo que é santo. Esse ajuntamento é santo. A Bíblia fala sobre o ajuntamento dos santos. Aleluia. Aleluia. Essa é a diferença do cristianismo para tantas outras religiões. Porque aquele a quem nós queremos conhecer, aquele a quem nós entregamos a nossa vida, Ele está presente em cada culto, Ele está presente em cada celebração. Nós adoramos a um Deus, nós estamos aqui por um Deus que deseja se comunicar. Aleluia, um Deus que deseja se comunicar. Mas será que você está sendo aquele que deseja ouvir? Aleluia, aleluia, aleluia. Deus deseja se comunicar. Talvez algumas pessoas leem lá no começo, Deus indo conversar com Adão na viração do dia e diz: é uma história para contar para as crianças. Mas esse Deus continua falando ainda hoje. O Espírito que falou pelos profetas, que falou por Jesus, através de Jesus, continua se comunicando nos dias de hoje. Mas como estão os nossos ouvidos para ouvir? Como está a disposição do nosso coração para receber? Não podemos vir para esse lugar e selecionar: isso é para mim, isso não é, isso eu recebo, isso eu não recebo. Às vezes você vai no médico, ele passa um tratamento para você, ou um medicamento para você que é ruim, que é incômodo, e você vai e se submete àquilo porque você sabe que vai trazer uma melhora, porque aquela pessoa estudou para aquilo. Mas você vem a esse lugar e Deus levanta tantas e tantas pessoas para trazer para você uma instrução, para trazer para você uma palavra, ou porque você não gosta da pessoa, ou porque você acha que não falou da maneira certa, ou porque você não precisa disso, você rejeita e continua vivendo do mesmo jeito. Essa não é uma palavra para trazer condenação, meu irmão. A gente entende que exortação é Deus chamando você para perto, é Deus chamando você para uma vida mais próxima a Ele. Essa missão que Tato começou a falar, ela só vai ser cumprida se você conhecer quem é o Senhor dessa missão. A quem você está servindo. Senão nós vamos ser igual aquelas pessoas que chegou para aqueles espíritos e diz: eu desconjuro-te no nome do Deus a quem Paulo prega. E quem os apóstolos pregam, a gente vai contar uma história de alguém. Ao invés de dizer: eu repreendo você, eu repreendo essa situação, eu repreendo essa doença, eu repreendo essa enfermidade, no nome do Deus a quem eu conheço, a quem eu sirvo e de quem eu sou. Aleluia, aleluia. Talvez, queridos, quando você entregou sua vida para Jesus, você pensava que assim: pronto, agora eu carimbei o meu passaporte para o céu, vou viver a minha vida como quiser, como eu quiser.
Mas tornar alguém senhor da sua vida é você dar o domínio da sua vida para essa pessoa. Sabe por que Jesus pôde te salvar do pecado? Porque você fez ele senhor da sua vida. Porque ninguém pode salvar alguém, um servo alheio. Aleluia. Quem está governando a tua vida? Quem está dirigindo os teus passos? Quem está dirigindo os teus negócios? Aleluia. Aleluia. Isso não é para ficar só aqui, meu irmão. Aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós recebemos não é para ficar só aqui. Essa chama do primeiro amor, ela tem que arder, tem que queimar dentro de nós, dia após dia. Nós não podemos chegar no ponto onde nós nos achamos maduros demais, que agora a gente fica no automático. Aleluia. Aleluia. Precisamos voltar para aqueles dias onde a gente aceitou Jesus, a gente o conheceu e tudo era colorido. Onde você chegava, você falava para as pessoas, você tinha prazer de falar para elas, você tinha prazer de dizer que era cristão, você procurava uma oportunidade para dizer: ei, eu entreguei minha vida para Jesus. Podia estar falando do assunto que tivesse. Aleluia. Por que você quer? Por que você acha que as pessoas vão se apaixonar por algo que você não mostra paixão nenhuma? Por que as pessoas vão querer entregar a vida para alguém que parece que não mudou nada na sua vida? Sabe, às vezes a gente tá lá e ainda falando desse contexto de, não sei porque eu tô aí, mas de médico. Às vezes alguém te receitou um medicamento, você tomou ele e ele foi muito bom, livrou você daquele mal, daquela dor. E alguém tá com alguma coisa semelhante: rapaz, eu tomei esse medicamento aqui, é bom. Toma, prova. Temos que ter a mesma prontidão para falar disso para as pessoas. Quando encontrar as pessoas no sofrimento: rapaz, eu já sofri assim, mas eu sei o remédio, aquilo que você precisa é Jesus. Rapaz, eu já vivi angustiado, já vivi depressivo, mas eu sei o que você precisa é de Jesus, é Ele que vai acabar de uma vez por todas. Eu já vivi com insônia, mas hoje eu posso olhar e dizer: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me guarda. As pessoas precisam ver paixão nos nossos olhos, paixão naquilo que falamos, naquilo que fazemos. As pessoas precisam ver em nós desapego. Assim como Paulo disse: ei, nada disso importa, isso aqui, ó, esterco, é nada comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo. Aquilo que eu conheci, ó, é muito melhor do que qualquer essas coisas. Onde estão aqueles que vai dizer: ei, Senhor, conta comigo, eu não tenho a minha vida como preciosa, conquanto que eu cumpra o chamamento que eu recebi de você. O Senhor está chamando, queridos, pessoas em várias áreas. Às vezes a gente olha para o púlpito e acha que todo mundo tem que estar aqui no púlpito, mas tem pessoas que não foram chamadas para estar aqui falando. Se você olha para a gente que está aqui ministrando, falando para você, e acha que a gente vai ter um galardão maior, você está enganado. A gente vai ter uma responsabilidade maior, uma cobrança maior, porque eu estou tendo a oportunidade de afetar centenas de pessoas nesse lugar com aquilo que eu estou falando. Tem um versículo lá do Antigo Testamento que a Bíblia diz que, ó, aqueles que vão para a peleja e aqueles que ficam guardando as coisas vai ter a mesma recompensa. Naturalmente falando, isso não faz sentido nenhum.
Aqueles que vão para a peleja, aqueles que vão para a guerra, tem uma probabilidade muito maior de morrer. Não era para ter uma recompensa maior, mas Deus não veio assim, meu irmão. Aleluia. O Senhor não vai recompensar os teus títulos. Ele não vai recompensar as tuas posições. Ele vai recompensar a fidelidade com que você fez cada uma dessas coisas. Aleluia. Aleluia. E eu sei que existem pessoas nesse lugar. Eu não vou chamar você. Você sabe que eu estou falando com você. Existem homens de negócios frustrados nesse lugar. Porque o Senhor te direcionou para esse lugar, para você ser bênção, para você investir em projetos sociais, para você investir em missões, e você está olhando para isso aqui. A sua recompensa não vai ser maior se você estiver aqui. Entenda o seu lugar nessa missão. O seu lugar é ser justo, é ser honesto, é tratar bem as pessoas que estão com você, é ser um exemplo de patrão para os seus funcionários. É não ter medo de desenvolver coisas e não ser avarento, não ser apegado ao dinheiro. O Senhor é o teu patrão, meu irmão. Você está administrando aquilo que Ele colocou para você. Aleluia. 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 Nesse momento, baixa só um pouquinho. Durante muito tempo o Senhor falou com o Senhor para trabalhar com empresários, com homens de negócios. Talvez a mentira, a falsidade fez com que o Senhor olhasse e dissesse: eu não quero, não vou me envolver para eu não me perder. Mas esse é um tempo dessas coisas voltarem mais intensas. Existem homens de negócio, pastor, nessa cidade. Existem empresários tão miseráveis que tudo que eles têm é dinheiro. Eles precisam encontrar um propósito porque eles têm dinheiro. Eles precisam encontrar projetos para investir, missões para investir. Isso vai voltar mais intenso. Isso vai voltar mais intenso. A responsabilidade, você não vai decidir por eles, mas vai ter um conselho sábio nos seus lábios. Eles vão chegar aos montes nesse lugar, porque eu não sei. Empresários chegando aos montes nesse lugar vão perder o amor ao dinheiro, vão perder o amor às coisas, vão ganhar um propósito de existência, um propósito de existência dos seus negócios. Sabedoria, eu declaro sabedoria. Sabedoria no falar. Sabedoria. Conselhos sábios. Você pode se juntar, irmãos, nessa oração, nessa declaração de fé. Sabedoria. As frustrações do passado não vão parar. As frustrações do passado não vão parar. Aleluia, aleluia, aleluia. Charles e Melina estão por aqui? Eu vi eles no começo, estão lá em cima. Enquanto ele chega, tem alguém está com um processo, está passando por um processo de enfermidade nesse lugar. Existe uma atmosfera de cura. Alguém, a oração por cura, chega rápido. Eu não quero te convencer de que você está doente. Não sei se você entendeu. Existe uma atmosfera
atmosfera, existe uma unção, o poder de Deus disponível para cura nesse lugar. Mais pessoas? Talvez você já veio tantas vezes aqui na frente que agora você vê o Deus como aquele que cura ou aquele que cura todo mundo menos eu. Mas hoje é o dia de mudar essa coisa. Hoje é o dia de mudar isso, de mudar a sua visão acerca disso. Não é por mim, meu irmão, de mim mesmo eu não posso fazer nada. Mas existe uma unção nesse lugar para a cura. Vales
coisas para vocês. Olhos para ter a visão bem clara. Olhos para não perder a visão de vista. Ouvidos abertos para ouvir as próximas instruções. Para estar atento às próximas instruções, às próximas direções. E mãos hábeis. Mãos hábeis para executar. Mãos hábeis para executar. Mãos hábeis para executar. Ei. Ei. Talvez nem demore o tempo que vocês esperam. Eu declaro pessoas. As pessoas necessárias. As pessoas necessárias se ajuntando a essa visão. Os recursos necessários para o cumprimento dessa visão. Aleluia. Aleluia. Força e vigor para não parar. Força e vigor para não olhar para trás. Ouvidos atentos às próximas instruções e mãos hábeis para executar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode sentar? Aleluia. 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 Não podia sair desse lugar, sem liberar todas essas coisas. Você ministra, eu trago isso para você também. Esteja mesmo sensível quando você vier aqui. Talvez seja a última oportunidade que a pessoa vai ter de ser direcionada pelo Senhor. Aleluia. Sim, meu tempo já foi quase embora. Mas um último ponto dentro daquilo que estava falando. Aleluia. Eu gostaria de falar sobre algo que a gente não costuma falar. Sobre a sua parte na missão contribuindo. A gente está olhando assim, contribuindo, está falando de dinheiro, peraí. Desliga o canal. Mas Tato falou aqui de algumas formas, irmão, de você contribuir com a sua vida. Isso inclui recursos também. Deixa eu te lembrar de uma coisa. As pessoas dizem, mas o evangelho é de graça. É de graça. Mas a encanação para que esse evangelho chegue até as pessoas é caro, meu irmão. Custa dinheiro. Custa recursos. Os projetos que existem nessa igreja para ser desenvolvidos, os projetos sociais, eles precisam dos teus recursos. Deixa eu dizer um negócio para você. O que as pessoas ensinam aí fora, a visão comum que a gente tem, é que aquilo que a gente dá, falta. Mas a Bíblia diz, dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A Bíblia diz que Deus é aquele que acrescenta. Jesus já conquistou tudo lá na cruz, meu. Salvação, cura divina, prosperidade para você. E quando a gente fala de prosperidade, toda vez que você lembrar, você ouvir alguém falando de prosperidade, não está só ligado a dinheiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Naquele versículo que fala, eu faço os votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, está falando de uma jornada bem sucedida. Uma jornada bem sucedida vai além de recursos, vai além de dinheiro. Se você estiver executando alguma coisa, fazendo alguma coisa, pregando a palavra no deserto do Saara, o dinheiro vai servir para pouca coisa.
O povo de Deus, o povo de Israel, quando estava lá no deserto, talvez recursos não seria suficiente para comprar aquecedor, para aquecer aquela multidão de gente durante a noite. Mas a prosperidade do Senhor, a provisão do Senhor os alcançou com uma coluna de fogo que fazia com que eles estivessem aquecidos. Nessa parte que hoje você percebeu, aquilo que o Senhor está colocando no seu coração, nessa parte que você tem nessa missão, vai existir prosperidade, vai existir provisão para você executar aquilo que lhe cabe, aquilo que foi confiado a você. Aleluia. Se a gente olhar para o ministério de Paulo, Paulo foi assistido por muitas pessoas individualmente. Ele fala de Epafrodito, lá em Filipenses 4,18, você pode tomar nota. Fala de Onesíforo, que o socorreu na prisão. Fala de algumas igrejas, da igreja de Filipos, que pegou com ele junto no dar e receber. Mas parece que essas coisas foram apagadas e hoje a gente diz, eu vou contribuir com as minhas orações. E se você está pensando, está um missionário falando dessas questões, está legislando em causa própria. Não, meu irmão. Eu não estou falando só dos missionários que estão lá, da missão que está acontecendo lá. Existem coisas acontecendo aqui também. O Senhor pode confiar a riqueza das nações para você administrar? O Senhor pode te dar ideias milionárias para você colocar em prática, e você não vai se tornar avarento. Você vai fazer com que o reino corra com mais velocidade. Você vai fazer com que projetos e projetos surjam. Talvez seja só isso que falta para aquela ideia que vai revolucionar alguma coisa chegar até você. Aquele projeto que alguém ainda não pensou, ou que talvez até pensou, mas numa roupagem diferente, de uma maneira diferente, que vai revolucionar a vida das pessoas. Mas o que você vai fazer depois disso? O que você tem feito com aquilo que tem chegado até você? E eu não vou para aquele outro extremo, onde muitos entram no extremo que diz, não, tá vendo aí, tem pobreza na África porque uma pessoa está tomando um refrigerante. Não é isso. Não é bem por aí. Deus quer que você tenha uma vida boa. A Bíblia diz, se você quiser e ouvir o Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. Mas o que vai acontecer quando as coisas chegarem até você? Você é uma represa das bênçãos do Senhor, ou você é uma fonte que vai jorrar para a vida de outras pessoas? Aleluia. Para finalizar mesmo. Aleluia, aleluia. Abre lá em Romanos 12. Até para você dizer que eu não abri a Bíblia. Romanos 12. Vamos no versículo 3. Eu vou ler bem rápido para a gente chegar no ponto. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Preste atenção nisso, diferentes dons. Se profecia, segundo a proporção da fé. Ele está dizendo, se você foi chamado nisso, se você tem esse dom, faça dessa forma. Aí ele diz, se profecia, segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo.
ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Eu vou repetir a parte que diz: o que contribui com liberalidade. O início do versículo diz: os dons segundo a graça que nos foi dada. Existem pessoas, querido, que o Senhor capacitou com o ministério de contribuição. Contribuir, financiar o reino, investir na obra, ser generoso é para qualquer um. Todos nós devemos fazer isso. Talvez existam tantas pessoas frustradas, como eu falei no começo, porque elas estão olhando para aqui, para o púlpito. Elas acham que vão se realizar aqui. Onde o ministério delas está lá nos negócios, tendo ideias, tendo recursos, juntando recursos para investir na propagação do reino de Deus. Sei que pessoas vão se descobrir nisso hoje. Poderia falar de muitas coisas, eu não sei porque o Senhor trouxe isso, mas Ele o sabe. Existem pessoas nesse lugar e tantas outras que vão chegar, que aquilo que o Senhor o chamou para fazer foi para ser financiador do reino. Aleluia. Aleluia. Alguns ficam tristes porque ficam pensando: mas peraí, eu vou ter ideias para pegar aquilo que entrou para investir no reino de Deus. Aí a gente já começa a perceber que talvez você não esteja entendendo que isso aqui é um chamamento de Deus. E mostra muitas vezes aonde está o nosso coração. E o que a palavra diz, que o cuidado do mundo e a fascinação das riquezas muitas vezes sufoca a palavra, sufoca o chamamento, sufoca o propósito. Então você nem tinha aquilo. E aqui hoje à noite o Senhor talvez está revelando, trazendo para você, que vai te dar ideias. E você já está pensando: se essas ideias chegarem, eu vou ter que dar o que eu não tinha. Você não tem hoje. Aleluia. Eu sei que essa é uma parte sensível, querido, e aqui a gente não está fazendo campanha para nada. A gente só está trazendo para você a consciência de que existe uma encanação, existe uma parte, existe uma de ligar de uma ponta a outra, para que a mensagem da salvação chegue. Jesus em algum momento precisou de um barco. A provisão naquele momento, ele precisava daquele barco para ele ficar mais alto, o vento a favor. O que é que você tem para colocar diante de Jesus, diante dessa missão? Amém? Então encontre o seu lugar nessa missão. E saiba que a fidelidade naquilo que Deus te chamou para fazer vai trazer um galardão tão qual alguém que está aqui na frente, cheio de responsabilidade. Talvez você nunca vai aparecer aqui no púlpito, mas por você estar sendo um excelente empresário, um excelente administrador daquilo que Deus te confiou, você vai ter o mesmo galardão do pastor Fábio, que está aqui todo dia, um gabinete, aconselhando pessoas, pensando em coisas. Porque Deus vê o coração, Ele vê a fidelidade com qual nós executamos as coisas. Amém? Então Deus abençoe. Para nós é um grande privilégio estar aqui. Espero que você tenha sido abençoado nessa noite. Guarda essa palavra, coloque em prática. Não deixe ela ficar só aqui. Amém?